aí, maravilhosa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo nesse canal. Bora! Quantas e quantas vezes você para o que está fazendo e começa com alguns questionamentos, como por exemplo, como deve ser a vida da outra pessoa? Como essa pessoa deve viver? Como ela vive desse jeito? Como ela consegue? Sabe? Esses questionamentos sempre olhando para o outro. No vídeo de hoje eu quero trazer essa conversa que nós temos sempre, né? Toda semana praticamente. Fazer com que você reflita mais sobre a maneira que você tem enxergado a sua vida. Esse vídeo é para aquelas pessoas de plantão que sempre acham que a grama do vizinho, sabe, é mais bonita, é mais verde do que a dela. Que o trabalho do outro é melhor, a casa, o casamento, os relacionamentos, que tudo do outro é bem mais sucedido do que o dela mesmo. E aí, esse vídeo que eu vou falar aqui é sobre comparação. Esse assunto eu tenho propriedade para falar, porque eu sei bem o que é achar que a grama do vizinho, que o trabalho do outro, que a maneira que a outra pessoa se porta parece ser melhor, parece ser mais agradável que a minha própria vida. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é esses pensamentos de desprezo sobre si mesmo e de comparação. Quero começar aqui repetindo uma frase que eu ouvi quando eu estava no auge do meu autoconhecimento, quando eu estava abrindo mão de várias coisas para me autoconhecer, para aceitar novas oportunidades, para entender melhor esse mundo aqui de dentro, quem realmente eu era. Eu vi essa frase, foi como se fosse um choque de realidade, me chamou muito a atenção e eu comecei a refletir mais sobre a comparação, sobre a minha vida. Então eu comecei a entender que o passo que eu estava tomando, as decisões que eu estava tomando a partir daquele autoconhecimento, realmente aquele caminho era o caminho certo, o caminho mais coerente e favorável a se fazer para mim mesma. Então, quando eu ouvi essa frase, foi um divisor de águas. A comparação é injusta. Todo tipo de comparação, além de ser injusta, é uma comparação burra. Então, enquanto eu estava fazendo o roteiro desse vídeo aqui, eu comecei a refletir mais sobre isso. Tudo aquilo que vemos das pessoas, suas vitórias, seus ganhos, principalmente agora, né? Sobre aquilo que vemos nas redes sociais, é apenas um recorte, uma pequena parte de uma vida inteira, pequena parte sobre muitas coisas. Ainda mais agora no meio rede social, da era de rede social, aonde influencers, pessoas estão toda hora postando as vidas delas. Acaba que as pessoas que sofrem ou passam por esse complexo de comparação acabam sofrendo ainda mais. É por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, te incentivar a abrir mão de toda essa comparação. É como uma peça de teatro, uma apresentação, qualquer coisa que seja. Nós só vemos o resultado. Por exemplo, quando você compra um ingresso, você adquire um ingresso para ir em uma peça, para ir em um show, para ir em alguma apresentação, qualquer coisa que seja, nós queremos ver o resultado final. Nós queremos ver aquela apresentação, nós queremos ver a performance, né? Mas quem e o que está por trás do palco? Nós só queremos ver o resultado final. Mas aquilo que está fora do palco, alguém consegue ver? Nunca, jamais, né? Só quem está lá
nos bastidores consegue acompanhar, consegue ver como está sendo a preparação, né? Os artistas, seja ali numa peça de teatro, os artistas estão ansiosos, toda a preparação do figurino, do roteiro, da gravação, enfim, de tudo quanto seja, né, desses espetáculos. Então, por que nós cismamos comparar a nossa vida com apenas um recorte da vida das outras pessoas? Ou até mesmo um stories de 5, 10 stories, um Instagram, uma foto do Instagram, aquilo que a pessoa quer que você olhe, aquilo que eu já comentei sobre isso, aquilo que eu quero falar aqui. Eu me preparo antes de estar aqui. Eu faço um roteiro, então eu sei mais ou menos aquilo que eu quero trazer para vocês. E por que nós nos comparamos apenas com esse recorte? Já que ali está toda realmente a vida daquela pessoa. Por mais que seja alguém que compartilhe muito da vida dela, né? Nós temos vários exemplos aí de criadoras de conteúdo, de entretenimento que compartilham 24 horas quase da vida dela. Nós precisamos entender que isso é apenas um recorte. Nós só vemos os palcos, nós só vemos os holofotes. Ninguém vê o bastidor. É por isso que é injusto, é por isso que é desonesto se comparar com as outras pessoas. Assim como eu tenho desafios, você também tem os seus desafios, a pessoa do lado também tem os seus desafios, o seu vizinho também tem os seus desafios. A diferença é que o meu desafio é do meu tamanho, é da minha capacidade. O teu desafio é do teu tamanho, da tua capacidade. Isso chama atenção. Não é o problema em si, o desafio em si, mas é como nós iremos enfrentar, é como cada pessoa enfrenta esse problema, sabe? A comparação, ela pode te gerar baixa autoestima e uma capacidade gigantesca de agradar os outros. É tão forte essa necessidade de agradar os outros que você deixe de lado os seus princípios, os seus valores, aquilo que você mais acredita, aquilo que você mais almeja, os teus sonhos, sua forma de se portar, de se vestir, de se posicionar, simplesmente para agradar o outro, para se sentir inclusa. A comparação, ela vai te minando, começa se comparando com um penteado, com uma roupa, com um vestido, com algo bem fútil, bem superficial. Conforme você vai alimentando isso, vai passando para as outras áreas da sua vida. A inveja é diferente da comparação. A inveja é uma coisa que pode até, ouso dizer, até matar alguém. A inveja é algo horrível. A inveja é você fazer de tudo, né? Você quer fazer de tudo que está pela frente para ter o carro da outra pessoa, você deseja a morte da pessoa, né? Para ter o carro dela, para ter a casa dessa pessoa, para ter o casamento dela. Então a inveja é forte do que a comparação. A comparação é o fato de você ficar almejando ter a vida do outro, e olhar para a sua com desgosto. Mas a comparação, ela pode te deixar na zona do vitimismo. A comparação, ela pode te deixar na zona de conforto. Então, você não consegue ver forças em si mesma para, né, se é um carro, por exemplo, tô dando exemplos assim materiais, né? Se é aquele casamento que você queria. Então a comparação, ela te menospreza, você fica se negligenciando todo instante. Aumenta muito mais o seu estresse. A comparação, ela é tão forte que você fica estressado, você consome muita energia tentando achar graça sempre no outro e arruinando a sua própria vida. Você acaba sendo uma pessoa infeliz. Dica, a sua gratidão, a gratidão pelas coisas que você tem consigo mesma, a gratidão por aquilo que você conquistou, a sua família. Isso atrapalha as pessoas de serem gratas.
Você só vê o resultado, nunca vê o esforço. Você só vê o resultado daquilo que a pessoa conquistou, né? Geralmente as pessoas vão para as redes sociais, elas não postam foto triste, elas não postam a realidade, elas não postam quando elas não estão bem, elas só postam quando tudo está impecável, quando tudo está maravilhoso, quando elas conquistaram algo, quando o relacionamento delas estão no auge. Você vê pessoas postando quando estão discutindo no casamento, quando estão discutindo com o seu marido ou esposa? Ninguém compartilha sobre isso. Todo mundo compartilha aquilo que é belo, aquilo que é bonito, e não há erro nisso, né? Porque nós já temos os nossos desafios fora das redes sociais, né? Então, cada um tem o seu problema, cada um tem os seus desafios, as suas dificuldades, as suas pedras no caminho, as experiências que tem que enfrentar. Eu falo que a comparação, ela te coloca numa zona de vitimismo e de conforto ali, porque ela te leva a perder tempo. Tu perde tempo olhando a vida dos outros, pensando sobre os outros, sobre aquilo que o outro faz melhor, e você esquece que tu tem uma única decisão, a decisão de fazer diferente. Se tua vida tá um fracasso, se tua área profissional, se aquilo que você quer fazer no momento, o curso que você quer fazer, os sonhos que você quer ter ainda não chegou, não é culpa do outro porque conseguiu, ou porque o outro teve uma família mais estruturada, porque o outro conseguiu mais. Não, é sobre nós, é sobre o quanto eu posso tomar decisões melhores para mudar a minha realidade, sabe? Às vezes você condena tanto a si mesmo, condena a sua casa, as coisas que você conquistou com muito suor, por olhar para os outros e achar que os outros têm mais, achar mais valor sobre aquilo do outro, que você esquece o quanto você é abençoada, o quanto Deus é bondoso contigo, e o quanto essa decisão de mudar do fracasso, da infelicidade é sua, não do outro. Ainda que a pessoa se coloque vulnerável, assim como eu tô aqui e contei pra vocês o quanto eu já passei, quais os desafios que eu já enfrentei, desafios emocionais, desencontro com a minha identidade, comparação onde eu me comparava muito com estética, mas sim também sobre questões materiais, sobre conquistas. Então, mesmo que eu me coloque vulnerável aqui pra você, que eu fale a verdade sobre aquilo que eu passei, isso é uma parte, é um recorte. Você não sabe o completo, o contexto disso tudo. Deixar o outro e pensar em ti, respeitar a tua jornada, a tua história, o quanto tu passou para estar hoje onde você está. Então, começa a refletir que tem valor, sabe? Tem valor na minha vida hoje, quem eu sou hoje. E se você parar um pouco aí para pensar e olhar para trás, tem valor quem você é, nas coisas que você teve que enfrentar para chegar até aqui, nas coisas que você precisou passar. Não se menospreze, não se compare com o outro, não deixe com que a vida do outro seja mais interessante que a sua. Todos os momentos têm sua glória e todos os momentos têm a sua dor. Tem momentos, tem fases, nós somos a nossa vida é uma montanha russa. Tem momentos que a gente está lá em cima do topo, tem outros que a gente está aqui embaixo, mas é sobre isso, é saber aproveitar cada fase, cada momento, cada experiência, aprendizado, ter isso convicto e saber que cada um vive a sua vida, cada um também enfrenta os seus desafios. Transforme a sua percepção, recentralize aí os teus pensamentos para o momento presente. Ufa! Fica aqui essa reflexão para vocês. Esse vídeo ele fez muito sentido, e quando eu separei esse assunto e comecei a criar o roteiro, a pensar sobre tudo que eu iria falar aqui, memórias lá do passado, o quanto eu me comparava e o quanto
foi tão injusto com a Milene lá de trás, sabe? E isso ainda são assuntos, são temas que eu preciso ficar sempre relembrando na minha mente, porque o quanto é importante a gente se relembrar, a gente sempre recentralizar, se trazer de novo para a essência, para o original, porque com as distrações, com os compromissos, com as responsabilidades, com os desafios que nós temos durante o dia a dia, por vezes pode ser que nós esquecemos que a comparação é injusta, que o amor próprio ele deve ser regado. Então, quando eu falo aqui para vocês, eu falo sobre aquilo que eu estudo, sobre as minhas experiências, mas eu também falo sobre as coisas que precisam ser relembradas. Eu estou aqui para te lembrar de algumas coisas. Talvez você já deve ter ouvido sobre a comparação. Você já deve ter ouvido o quanto é importante o amor próprio, sabe? O quanto é importante a gente se encontrar ou reencontrar na nossa identidade, saber que nós somos. Então eu tô justamente para te lembrar, e assim você deve fazer todos os dias. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito sentido para você tudo isso que eu tenha falado. Se ajudou alguém, por favor, coloque aqui embaixo nos comentários. Me conte aqui se você já foi alguém, uma mulher que já se comparou ou ainda se compara muito sobre. Vou deixar o meu Instagram passando aqui, vão lá me seguir, manda lá para aquele grupo de amigas que eu tenho certeza que elas vão gostar de assistir. É isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!